Gente, eu falei algumas coisas no carro pra vocês sobre o Rei Leão, mas não foi tão completo quanto eu gostaria. Então eu queria acrescentar aqui algumas coisas que tá tudo fresquinho na minha cabeça. Em primeiro lugar, gente, eu reparei várias coisas que eu não tinha reparado antes. Por exemplo, o Simba, ele é um leãozinho e tal, muito fofinho. E o pai dele ensinou muitas coisas pra ele, incluindo que no lugar de rei, você vai precisar fazer escolhas que são para além dos teus prazeres. Então, quando você é rei, quando você herda um reino, você tem responsabilidades com esse reino. E o Simba sempre foi muito frustrado e sentiu muita falta da presença paterna porque o pai estava sempre trabalhando. E foi justamente por o pai estar sempre trabalhando que o pai ensinou isso pro filho, né? A filho, não tô sempre presente porque eu preciso tomar decisões pro reino. Então isso aconteceu e aí o Scar mandou matar o Simba. O Scar mandou matar o Simba. O Scar mandou matar o Mufasa. Mufasa morre e o Simba fica desesperado com aquela situação. E aí o Scar faz uma pressão psicológica nele e ele foge. Então o Simba fugiu da responsabilidade do contexto. Ele encontra o Javali, que eu não sei o nome dele, gente, me perdoa. Encontrou o Javali e o cara que eu não sei nem o que é. E eles cantam Hakuna Matata. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Então os teus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender, Hakuna Matata. Eles contam isso baseado na vida do Javali, porque na adolescência do Javali ele sofreu certas situações. Quando eu era um filhote. Foi bom isso, hein? Obrigado. Sofreu certas coisas, ele foi perturbado por ser diferente. Só eu chegar e era um tormento. Quando eu via todo mundo sentar contra o vento. Ai, que vexame! Era um vexame! Quis mudar meu nome. O que tem o nome? Me sentia tão triste. Se sentia triste. Ele foi perturbado por comer diferente, ele comia estranho, todo mundo ria dele, ele era meio fedido, então ele era muito zoado, muito perturbado, e ele sofreu muito com isso. Então o que ele aprendeu com isso foi a esquecer os problemas. Então vou esquecer tudo da minha cabeça, vou esquecer tudo que faz mal e vou viver aqui minha vida com o resto. E aí, gente, no filme o que acontece? Aconteceu isso na peça também. No meio da música do Hakuna Matata, a troca, sem parar a música, sem interromper a música, do Simba criança pro Simba adulto. Os seus problemas você deve esquecer. Então, ele viveu, isso mostra continuidade, ele viveu esse processo da infância até a vida adulta, na adolescência. Então ele não saiu da adolescência, ele permaneceu na adolescência. E aí ele vive pensando nisso, que tem que esquecer os problemas, etc e tal. E infantilizando ele, esquecendo das responsabilidades que ele tinha. E enquanto isso, paralelo a isso, o Scar tá lá no reino, fazendo no reino do jeito que ele tá tratando, invertendo as situações. Outra coisa, lembra? O Simba, ele parou de comer outros bichos, que é a natureza dele, um leão, gente, pelo amor de Deus, e tá se alimentando de inseto. Que fome! Eu seria capaz de comer uma zebra inteira. Aqui não tem zebra. Um antílope? Não. Coelho? Não. Ouça aqui. Vivendo com a gente, vai comer como a gente. Olhe, aqui é um bom lugar para descolar algum grupo. Onde que a fome de novo vai passar comendo inseto. Enquanto isso, o Scar tá lá comandando o reino, governando o reino, de acordo com os próprios interesses, sem pensar no que é melhor para o reino. E enquanto ele faz isso, acaba a comida, acaba a água, as pessoas morrem de fome, se estressam, vivem uma vida confusa, sem sentido. E enquanto essas pessoas fazem isso e vivem essa vida, ele obriga as leoas a darem de comer para as hienas, que dão risada cinicamente da situação o tempo inteiro. Elas só fazem dar risada, elas não fazem mais nada, enquanto as leoas abastecem elas de comida. Gente, tinha que ser o contrário, vocês não acham? Tipo,
as leoas que comem as hienas, enfim. E aí, enquanto isso tá acontecendo, o reino tá de cabeça pra baixo, tudo tá ficando escasso, porque tem um cara governando de acordo com os próprios interesses, mandar buscar o Simba. E foi a reflexão que a Natália fez, que foi muito linda. Assim, eu acho que deu pra perceber que aquilo que é nosso, ninguém toma e ninguém pode ocupar o nosso lugar. Aquilo que é nosso, a gente tem que ir atrás, ter os nossos propósitos, tudo que prometeu que ia acontecer pra gente vai acontecer e ninguém pode fazer isso melhor do que nós mesmos. Foi lá pra ser buscado e tal, e ele foi buscado pela Nala. Quem não quer revelar, pois dentro dele o rei existe, mas que não quer mostrar. O que é lindo, mas vamos, você tem que ir comigo. Não. Então foi uma menina, foi a Nala que foi lá, foi uma mulher que foi lá pra falar, velho, ó, se toca, se coloca no lugar, presta atenção no que você tá fazendo de errado, entende que não é assim que faz, e se você não voltar comigo pro reino pra governar comigo no reino, eu vou voltar sozinha. Ele fala, nada, é perigoso, fica aqui, olha como é perfeito, Hakuna Matata. E ela fala, cara, você tem responsabilidade, mano. Você tem que resolver, o reino é teu. E aí, quando ela fala isso pra ele, ela vira e fala, você me ensinou que é pra rir na cara do perigo, e vai embora. Enquanto ela faz isso, ele fica lá quebrado, lembra do pai e pergunta ao pai, por que me abandonaste? Entendedores entenderão. E ele fica muito mal, muito triste e frustrado porque o pai dele abandonou ele. O pai dele foi embora, mas o próprio pai dele falou, eu estarei com você. As estrelas representam os reis que vão te guiar, nunca se esqueça disso. E as estrelas estão no teu coração e os reis estão dentro de você. E quando eu for embora, eu também serei um desses reis. Então, o pai fez uma promessa e ele esqueceu da promessa que o pai fez pra ele. E ele tanto esqueceu que nem foi retomado na hora da lembrança, tanto no filme quanto na peça. E foi preciso que a curandeira viesse, eu não sei que bicho ela também, gente, então vai ficar assim, ela viesse do reino, encontrasse com Simba e contasse pra ele e falasse assim, propusesse pra ele, aí, olha o teu reflexo nessa cumbuca aqui, olha pro teu reflexo. Quando Simba olha pro reflexo dele e ele reflete sobre a existência dele e sobre o que tá acontecendo, é quando ele entende que ele precisa voltar pro lugar dele, pra que as coisas fluam como elas devem fluir. Então ele vai, olha pra aquilo, entende que ele tá nesse processo de infantilização, dessa metáfora, né, de olhar pro próprio reflexo, e volta pro lugar que ele tava pra governar. E quando ele vai lá, ele acerta as contas com o tio, no sentido de falar assim, ele faz com o tio, o problema fez, né, a vingança, teve uma vingançazinha, mas ele não matou o tio, ele não vingou a morte do pai. Ele falou, volta pra onde você tá, vai, foge, do jeito que o tio fez com ele, foge, nunca mais volte, leve suas hienas. E aí ele abraça a mãe, devolve a honra pra mãe, ele abraça a mãe, faz carinho na mãe, e a mãe fala, você é tão parecida com teu pai, que saudade que eu tive de você, filho. Então ela recebe o filho de volta e ela ama o filho de volta, e ele casa com a Nala e ele assume o lugar que era dele por direito. Ele era herdeiro daquele lugar e ele assume aquele lugar e faz o que ele tinha que fazer desde o início, que era estar naquele lugar. Então, gente, eu tô muito feliz por ter assistido essa peça e por ter conseguido fazer essa reflexão. Com certeza alguém já fez uma reflexão e entendeu exatamente a mesma coisa que eu tô entendendo. E com certeza existe um filósofo pra cada uma que explica cada uma das situações, um sociólogo, um psicólogo, que explica cada coisa, mas eu não tenho competência pra fazer a ligação entre os filósofos e o Rei Leão. Talvez um dia eu tenha. É isso, muito obrigada por assistirem até aqui, dê um joinha, se inscreve no canal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistirem. Tchau, um beijo.